Hoje eu vou falar de um assunto que eu acredito que todas as mulheres, todos os homens, todos os casais vão querer até marcar aí no seu bloquinho de anotação, no seu papel. Eu vou falar sobre 5 efeitos da carência crônica, tá? 5 efeitos da carência emocional crônica no casamento. Quais são? Os 5 efeitos destrutivos quando há uma necessidade ou quando as necessidades emocionais básicas do casal não são atendidas, não são preenchidas. Quais são os 5 efeitos negativos, tá bom? Mas vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por todos aqueles que me acompanham na rádio, todos os que me acompanham aqui no Instagram, todos que me acompanham no YouTube. Pai, nós pedimos a tua bênção sobre nós que estamos aqui trabalhando e que seja uma tarde abençoadíssima, que seja uma tarde poderosa, que seja uma tarde extraordinária. A tua bênção esteja sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém. 1 aos Coríntios, capítulo de número 7. 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Verso 2. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Por causa da incontinência. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a mulher ao marido. E no verso 2, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E aí, quando você vai aqui em Provérbios, capítulo de número 5, tá? Nós lemos assim, ó, Provérbios 5, verso 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacia em teus seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Mas no verso 15 diz, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Em outras palavras, o texto bíblico está dizendo que eu tenho necessidades básicas emocionais, físicas, que precisam ser satisfeitas na minha relação de casal com a minha esposa dentro de casa. Minha esposa tem necessidades básicas emocionais que precisam ser preenchidas no relacionamento conjugal aqui dentro da nossa casa. Agora, vocês sabiam que uma das razões que levou a mulher de Potifar se apaixonar por José provavelmente tenha sido uma carência crônica. Eu já ouvi alguém dizendo, um estudioso, dizendo que provavelmente a Potifar, tá? Potifar, aquele oficial de Faraó, ele era castrado. Provavelmente ele era eunuco. Por quê? Porque ele cuidava das coisas de Faraó, inclusive também assistia às demandas da esposa de Faraó. E quem cuidava desta forma, geralmente, ele era eunuco, ele era castrado. Se é verdade que Potifar era eunuco, era castrado, ele tinha uma esposa. E por não atender às necessidades básicas da esposa, ela pode ser que sofria de uma carência crônica. E essa carência crônica que ela sofria a vulnerabilizou diante da tentação de se apaixonar
por José. Ainda bem que José tinha a cabeça no lugar e disse: não, minha senhora, a senhora está confundindo as coisas. Não é nada disso que a senhora está pensando, certo? Só está confundindo as coisas. José foi firme na sua decisão. O que acontece com um casal quando um não supre as necessidades básicas, as carências básicas emocionais um do outro? Primeiro efeito, coexistência pacífica. Parece até bonito essas duas palavras, não é? Coexistência pacífica. Agora, preste atenção. Havia um casal em uma certa igreja que era muito respeitado, muito respeitado. Eles viviam harmoniosamente e aparentemente em paz. Mas, na verdade, a harmonia e a calma daquele casal era mais para fugir ou encobrir um conflito. Ele fazia parte da liderança, ela ensinava na escola dominical. Todos tinham aquela família como modelo, mas em um determinado dia, ele e o marido saem de casa e vai morar com sua secretária. Como pode acontecer uma coisa dessa? Ele era um cristão falso ou sincero? Ele era um cristão falso ou sincero? Embora este lar parecesse ser muito harmonioso, sua calma era resultado de uma fuga do conflito e não de sua solução. O casal jamais havia aparado qualquer de suas arestas, eles simplesmente tentavam ignorá-las. Por isso, eles nem conheciam as necessidades um do outro e muito menos podiam compreendê-las ou respeitá-las. Interessante, muitas vezes, por trás daquela atitude harmoniosa e falsa paz, os dois estão escondendo ou fugindo de um problema, ou escondendo o problema que necessariamente tinha que ser resolvido. Então, muitas vezes, essa coexistência pacífica é uma maneira de camuflar um problema existente. Eis a razão porque não adianta se esconder atrás de um verniz religioso, de uma fachada religiosa. Façamos de conta que está tudo bem. Façamos de conta que está tudo bem, quando na verdade estão escondendo uma realidade que precisa ser uma realidade problemática que precisa ser resolvida. O segundo efeito negativo de uma carência crônica: fuga. A fuga. Nesse caso, marido e mulher preferem ficar longe um do outro. Ficar longe um do outro. Muitas vezes, para alguns maridos, o lar... Olha só que coisa séria, hein? Muitas vezes, para alguns maridos, o lar é o templo da destruição, onde só se ouve queixas, acusações e até ameaças. Vou repetir. Para muitos maridos, o lar é o templo da destruição. Coisa séria, hein? Como eu gostaria de estar falando isso para todas as mulheres, todos os casais do Brasil. Para muitos maridos, o lar é o templo da destruição, onde só se ouve queixas, acusações e até ameaças. Isso é terrível, você voltar para casa sabendo que o seu lar é o templo da destruição, onde você só ouve queixas, acusações e até ameaças. Essa atitude da mulher pode ser a maneira que ela usa para chamar a atenção, mas não é a melhor forma de chamar a atenção. É culpar e cobrar, cobrar e culpar, culpar e cobrar. Essa atitude revela uma relação que precisa de cura, que precisa de reparo. Então, preste atenção, coexistência pacífica,
Fuga são dois efeitos negativos de uma carência crônica que há ou nele ou nela, ou no casal. Qual é o terceiro efeito? O terceiro efeito, certo? O terceiro efeito da carência crônica numa relação de casal é a manipulação. Manipulação. Essa tática é usada quando os dois desistem de esperar qualquer atitude de carinho. Sabe aquela... quando marido e mulher desistem? Olha, eu desisto de esperar atitude de carinho, porque isso não acontece. Interesse ou benevolência da outra parte. Consequentemente, eles desenvolvem um clima de guerra fria, manipulando as situações com malícia e jogo de culpa. Esta estratégia faz uso de sabotagem, ataques de surpresa e negociações tensas. As vantagens obtidas por esse processo não produzem satisfação nem preenchem qualquer necessidade, porque se sabe que foram conseguidas sob pressão e não oferecidas por amor. É a mesma coisa a esposa que chega para o marido e diz assim: você nunca me dá presente. Você nunca me dá presente. Aí ele sai com uma raiva e vai na joalheria e compra um colar de pérola e chega em casa, joga na mesa e fala: toma o presente aí, ó. Já que você acha que eu nunca te dou, toma essa coisa aí, ó. Preste atenção, esse presente supriu a necessidade dela? Esse presente abençoou a vida dela? Então, toda vez que o casal usa como estratégia manipular para conseguir o que se consegue, não é algo que vale a pena. Não é algo que faz sentido, porque foi conseguido na base da cobrança, da pressão. Preste atenção, praticamente todas as novelas e seriados humorísticos da televisão são baseados na manipulação. A evidência de que esta tática está sendo usada é quando há muito, o cônjuge só sabe culpar e cobrar. Você é sempre assim, você nunca faz. E esse é um grande problema, essa relação que acontece na base da manipulação não se chega a lugar nenhum. Agora, sempre que se usa a manipulação para conseguir algo, significa dizer que há uma carência crônica nessa relação. Ou seja, marido não atende às necessidades básicas emocionais da esposa, esposa não entende as necessidades básicas emocionais do marido. Aí tem a coexistência pacífica, aí tem a tentativa de, em vez de resolver, fugir do problema. Eu prefiro não falar nisso. Ó, dá licença, eu tô indo lá para casa da sua mãe ou da minha mãe. Ó, tô indo para a igreja. Ó, eu tô saindo para o trabalho. Eu prefiro não conversar, não falar sobre isso. Agora, pior, a manipulação. Pessoas que manipulam, faz um tipo de pressão para conseguir o que deseja, mas quando consegue não faz sentido, porque não foi uma resposta de amor. Não foi consequência do amor. Foi a base da cobrança e da culpa. O quarto efeito de uma carência crônica, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu vou responder uma pergunta que chegou aqui em áudio para nós. Vamos ouvir. Paz do Senhor, minha pergunta, pastor, é que eu me encontro num dilema. Eu fui traída. Sou casada há 19 anos, nós temos 2 filhos. Eu tenho conhecimento com o Senhor, intimidade com o Senhor, mas o meu marido não. E eu descobri uma traição há 5 anos atrás e não confio mais, pastor, e vivo num dilema. E eu não sei o que fazer. Muito bem. Infelizmente, esse é um problema muito sério e de muitos casais, não é? E ela diz que descobriu uma traição e o marido não é crente. Uma pessoa longe de Deus, ela
muitas vezes, pratica aquilo que é imoral por falta de temor a Deus. Às vezes, mesmo o marido frequentando a igreja, estando na presença de Deus, ele também se comporta de forma indevida e até imoral, porque também falta temor de Deus no coração. Agora, irmã, preste atenção. A Bíblia diz que a mulher cristã, cheia do Espírito Santo, santifica o marido. Isso está nas cartas de Paulo, não é? A mulher cristã, cheia do Espírito Santo, santifica o marido. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1, Pedro escreveu assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que o seu marido precisa de transformação. O que o seu marido precisa é ter um encontro pessoal com Jesus. O que o seu marido precisa é nascer de novo. E quando ele nascer de novo e tiver um encontro pessoal com Jesus, ele vai temer ao Senhor. E aí, então, tudo vai ser diferente. Continue orando para que o seu marido tenha a mesma experiência que você teve com Jesus e daí para frente as coisas vão mudar. Alguma pergunta aí, Elisama? Tá. A Elisama vai fazer a pergunta agora. Vamos lá. Como lidar com a carência crônica quando se está passando por um divórcio? Veja só, como lidar com a carência crônica quando se está passando por um divórcio. Veja, a Bíblia diz que Deus é o marido das viúvas e o pai dos órfãos. Interessante isso. Deus é o marido das viúvas e o pai dos órfãos. De certa forma, aquela que foi vítima e que está passando por uma situação dessa, ela está vivendo a realidade de uma viúva, não é? Ela está vivendo a realidade de uma viuvez, de certa forma, né? Então, nesse período de separação, de desligamento, de divórcio, Deus vai ser o seu marido. Deus vai atender suas necessidades. Deus vai suprir suas necessidades. Por isso, quanto mais perto de Deus você estiver, melhor para o seu coração ficar em paz, melhor para a sua mente ficar em paz. Eu costumo dizer que a mulher não pode se precipitar e, de repente, às vezes, até para mostrar para o marido que foi embora, que ela está bem, que ela pode, ela começa a se envolver em relacionamentos. Não por amor, não porque orou e teve uma direção de Deus, é mais para provar para o outro que ela pode, para provar para o outro que ela consegue, provar para o outro que ela é poderosa. Não. Se você se separou, guarda a sua mente, guarda o seu coração, sossega a sua alma na presença de Deus e não perca a sua postura de mulher virtuosa, mulher nobre, mulher de Deus. E espere Deus te dar uma direção, porque Deus é Pai e Ele dirige os nossos passos. Léo, tem alguma pergunta aí do YouTube? Tem sim. Então vamos lá, pode fazer. Como superar anos de um casamento sendo traída? Além das traições, há desrespeito, engano, sendo que a esposa depende financeiramente do marido. Muitas mulheres suportam um casamento assim infernal porque elas dependem financeiramente. Muitas mulheres suportam um casamento terrível porque elas são dependentes financeiramente do marido. Agora, preste atenção aqui, olha. Eu acredito que a mulher precisa ter dignidade. Acredito não. A mulher precisa ter dignidade, respeito e amor próprio. E não se submeter a um jugo, não é verdade? Então, primeiro, vocês precisam de ajuda, né? Vocês precisam de ajuda. E esse é um caminho muito importante. Convencer o marido de que os dois precisam de ajuda. E aí eu vou dar uma sugestão. Venha para a nossa casa de recuperação de casamentos.
A nossa clínica de recuperação de casamentos tem feito um trabalho maravilhoso e extraordinário. A nossa clínica de recuperação de casamentos tem feito um trabalho maravilhoso e extraordinário. E eu tenho dito aos casais, olha, eu vejo todo mês aqui na nossa casa de recuperação de casamentos milagres acontecendo que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Pastor, como é que eu faço para me inscrever para o SOS do mês que vem? É o mesmo número que está aí, ó, no Instagram, ó, 11 99 754 0432. 11 99 754 0432. Vocês precisam de ajuda e aí busque ajuda. Insista com o seu marido. Nós precisamos de ajuda. Tenta convencê-lo a buscar ajuda, porque ninguém vence sozinho, principalmente no casamento. Mais uma pergunta, Anderson. Vamos ver mais uma pergunta que chegou em áudio aqui, tá bom? Vamos lá. Mais uma pergunta. Olá, pastor. Meu nome é Daniela, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Tenho 23 anos de relacionamento com meu marido. Desses 23 anos, 2 filhos maravilhosos. E vai fazer 4 meses, eu descobri meu marido com uma amante e ele resolveu sair de casa. Sendo que, assim, quando ele sempre vem na nossa casa, ver os nossos filhos, e quando ele vem nos horários que as crianças não estão, a gente sempre acaba se envolvendo afetivamente e esse envolvimento acaba a gente tendo relações sexuais em algumas das vezes. E quando eu peço para ele resolver a nossa situação e decidir e voltar para casa, ele sempre recua e diz que não sabe, ainda está confuso, ainda está indeciso. Eu sei que está errado a gente manter esse relacionamento porque ele saiu de casa. Então, eu peço uma orientação. Veja só, é muito cômodo para um homem ter 2 casas aonde ele vai matar o seu desejo ou satisfazer o seu desejo sexual. Agora, eu penso que as mulheres que conseguem que o marido volte para casa são aquelas que são firmes em relação a isso. Acabou? Acabou. Quer visitar as crianças? Você vê as crianças. As mulheres que são firmes, geralmente Deus faz uma obra no marido. Entendeu? Geralmente, as mulheres... Ó, um dia eu recebi um homem aqui na nossa igreja, um homem zarrão grande, não é? E ele disse, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu recebi ele na minha sala e ele dizia assim, pastor, eu acho que fazem 4 meses que a minha esposa foi embora. E depois que ela foi embora, ela nunca mais quis falar comigo. Nunca mais ela quis falar comigo. Ela não atende o telefone, ela não quer mais ouvir a minha voz, pastor. Pastor, nesses 4 meses, eu já emagreci quase 30 quilos. Eu já emagreci assim, eu emagreci muito, pastor. Tudo que eu quero é que a minha esposa me dê uma oportunidade para eu mostrar para ela que eu mudei. Aí ele dizia assim, pastor, nesses 4 meses eu fiz uma autoanálise, uma autoavaliação, uma autocrítica. Pastor, como eu era bruto, como eu era um cavalo, como eu era uma anta, como eu era um idiota, como eu era indiferente, como eu era estúpido. Minha esposa tem razão de se sentir tão machucada, porque realmente ela não me merecia. Pastor, mas eu mudei. Eu fiz uma autocrítica, uma autoanálise. Eu não quero mais viver aquele tipo de vida e ter aquele tipo de comportamento. Eu mudei minha forma de pensar. Hoje eu entendo o valor do homem como cavalheiro, romântico, sensível, camarada, amigo. Hoje eu entendo, pastor, mas, pastor, me ajuda a falar com a minha mulher. Percebe? A dureza dessa esposa fez o marido cair em si, pô. A firmeza dessa mulher fez o marido repensar a sua vida. A firmeza dessa mulher fez o marido passar por uma transformação à luz da palavra de Deus. A firmeza dessa mulher fez o marido ir para a oração, ler a palavra, ir para a igreja, mudar de vida, se libertar da vida promíscua. Ele queria agora a mulher dele como um cara transformado.
Percebe? As mulheres que são firmes são aquelas que veem Deus fazer um milagre. Então, irmã, você não está amando a si mesma de repente. E você está impedindo Deus de fazer aquilo que Ele quer e pode fazer na vida do seu marido. Mas você precisa ser firme, ok? Firme. Vamos ouvir mais uma pergunta e eu vou terminar essa reflexão com vocês. Você que chegou agora, eu estou falando sobre os efeitos de uma carência crônica no casamento, tanto no homem quanto na mulher. Vamos ouvir mais uma pergunta. Vânia, de São Vicente. Oi, pastor, boa tarde. Se o casamento é uma viagem, qual o destino dessa viagem? Essa é minha pergunta. Eu quero aprender com o senhor. Beijo, boa tarde, amo sua vida. Gostei, Vânia. Você é esperta, hein, Vânia? Eu vou falar a resposta no final do programa, então. No final do programa. Ô, Léo, tem a pergunta aí, Léo? O que fazer para a esposa sentir vontade de fazer a obra de Deus? Veja só. A esposa precisa entender que se sentir útil dá sentido à vida dela. Ou seja, o que dá sentido à vida é quando a gente se sente útil fazendo a obra de Deus. Certo? E aí tem muitas coisas que a gente pode fazer na obra de Deus que não necessariamente você tem que ter o dom de pregar, o dom de orar em público, o dom de profetizar. Aí, muitas vezes a mulher não se empolga em fazer a obra de Deus por causa das decepções, das frustrações, do que vê de errado. Agora, a gente precisa entender que, independente de qualquer coisa, eu preciso ser útil como membro do corpo de Cristo. Escute isso. Você é um membro do corpo de Cristo, certo? A mulher é um membro. A mão só faz sentido estar no corpo quando ela cumpre o seu papel. Não é? Os pés só faz sentido estar no corpo quando cumpre o seu papel. A orelha só faz sentido estar no corpo quando cumpre o seu papel. Você me entende? A cabeça só faz sentido estar no corpo quando cumpre o seu papel. Então, minha irmã, presta atenção. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma missão. Você tem um papel a ser cumprido, tá? Tem um papel, ainda que seja de mão, de dedo, de unha, entendeu? Até os pelos do nariz têm o seu papel. Sabe por que você tem pelo no nariz? É um filtro para você não, quando você aspirar, esses pelos te protege para você não aspirar tipo pó, coisas indevidas para o seu pulmão. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante. Os cílios têm um propósito, a sobrancelha tem um propósito, a orelha é concha acústica para captar o som, o cabelo é touca térmica, os dedos do pé. Você sabia que se você perder o dedão do pé, você perde o equilíbrio? Porque é no dedão do pé que também está a base, o equilíbrio. Todos os membros do corpo têm uma missão e têm um propósito. E você, irmã, você é membro do corpo de Cristo. E você nasceu dentro desse corpo com um propósito. Então, busque fazer aquilo para o qual você existe para fazer. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Mais uma pergunta e vamos terminar aqui agora então. Olá, pastor, graça e paz. Aqui é Robson, falo da cidade de Salvador. Programa maravilhoso. Deus abençoe o senhor. Pastor, diante desses 4 aspectos que foi ministrado agora pelo senhor, como reagir diante de uma rejeição do nosso cônjuge quando nós estamos com um parente nosso no UTI e precisamos dar um apoio? O que as pessoas precisam entender é que amar significa por um momento, por um tempo, deixar o seu mundo para se preocupar com o mundo do outro. Sabe qual é o nosso grande problema, Robson? É que nós somos extremamente egoístas. Esse é o nosso grande problema. Nós somos extremamente egoístas e nós precisamos nos libertar
do egoísmo para se preocupar mais com o outro do que com a gente mesmo. Jesus nunca passou pela necessidade de alguém dizendo, e eu com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, muito pelo contrário. Jesus vem, assume o nosso lugar, vai para a cruz, dizendo para todos nós, eu me importo. O que a sua esposa está precisando é de consciência cristã. O que a sua esposa está precisando é entender o que é amor altruísta, amor ágape, amor sacrificial, amor de Cristo. Ela precisa ler Mateus capítulo de número 5. Ela precisa ler Mateus capítulo de número 5. A minha vida só faz sentido se eu viver para servir quem precisa. Tudo que Deus me dá é pensando no outro. Outro dia, eu fiquei sabendo de uma irmã que estava com um problema na perna. Nós fizemos na verdade, ela amputou a perna. Nós fizemos uma grande mobilização para ajudá-la. Outro dia, nós ficamos sabendo de uma irmã que tinha um problema de câncer. Nós fizemos uma grande mobilização para conseguir para ela uma vaga lá no hospital em Barretos. Barretos mesmo, não é? Tá. Outro dia eu ouvi falar de uma irmã que teve um problema com o seu carro e tal, uma dificuldade enorme, e a gente se mobilizou para ajudar aquela irmã. Esses dias eu olhei para os pés de uma pessoa e percebi que ele não tinha calçados como deveria, calçado básico suficiente. Aí eu trouxe da minha casa alguns pares de sapato para compartilhar um pouco daquilo que eu tenho. Ou seja, tudo que Deus me dá de dinheiro, de talento, de inteligência, é pensando no outro. O problema é que muitas vezes as pessoas só pensam nelas. Agora, as pessoas não conseguem entender que amanhã pode ser eu, amanhã pode ser ela. Quem é que pode garantir o futuro? Amanhã a Deus pertence. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, bem-aventurados e misericordiosos, porque quando precisar, vão ter misericórdia para colher. Vão ter misericórdia para colher. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, se hoje eu me preocupo com meu cunhado, se hoje eu me preocupo com a minha cunhada, se hoje eu me preocupo com a minha sogra, se hoje eu me preocupo com a minha mãe, amanhã alguém vai se preocupar comigo também, porque é a lei da semeadura. Bom, gente, eu preciso ir, tá? Hoje nós temos muita coisa para fazer ainda, mas deixa eu terminar aqui então, olha. Quais são os efeitos, as consequências de uma carência crônica? Ou seja, consequências destrutivas quando as necessidades emocionais básicas do casal não são atendidas. Eu já falei sobre coexistência pacífica, fuga, manipulação e agora vem querer se vingar. Esta é uma consequência destrutiva quando há uma carência crônica. Querer se vingar. Quando as pessoas assumem esta atitude, a amargura, o ressentimento e a competição de poder destrói o relacionamento como um tecido canceroso. Muitas vezes, nesse estágio, o cônjuge rasga a roupa do outro. Já viu isso? Quebram louças, outros bens da casa. Outro dia, eu perguntei para uma irmã que estava com a perna assim, o pé enfaixado. O que foi isso, irmã? Sabe o que ela disse para mim, Anderson? Ela falou assim, eu estava brigando com meu marido em casa e naquela briga, naquela discussão, eu chutei com força ele. Só que ele tirou o corpo e o meu pé pegou no vidro da porta. O vidro quebrou e eu cortei o tendão. Pior, tudo na frente dos filhos. Nesse estágio, não é, de querer se vingar, muitas vezes há uma explosão de raiva e os dois começam a fazer o que não deveriam. Porém, é mais provável que o desejo de vingança se transforme em ataques verbais por qualquer um desses motivos.
Primeiro, é fazer o ofensor sofrer por aquilo que ele ou ela praticou de errado, certo? E aí fica falando para ferir, para machucar. Segundo, é relembrar a pessoa a ofensa praticada, para que não se atreva em repeti-la. Aí a casa vira um inferno, aí o lar vira um inferno. E aí tem algumas pessoas que dizem, não sei porque a minha casa é desse jeito, eu não sei porque o meu lar é desse jeito. O que você fala com a intenção de ferir, machucar? Querer se vingar é a atitude de gente que nunca entendeu o que é graça, nunca entendeu o que é perdão, nunca entendeu o que é misericórdia, nunca entendeu o que é compaixão. Por último, última consequência destrutiva quando há uma carência crônica, uma necessidade básica emocional não suprida no casamento. Procurar outro investimento. Procurar outro investimento. É quando marido e esposa desiste e procura preencher suas necessidades por outros meios. Pode até ser atividades construtivas, mas o casamento, o relacionamento enfraquece ainda mais porque o casal vai ficar mais afastado. Sabe, eu vi isso acontecer muito próximo de mim. O cara percebeu que não conseguia resolver, não conseguia mudar aquela situação, então aí ele começou a usar meios para sair de casa e voltar só à noite, cansado, deitar e dormir para não ter que encarar a situação. Então presta atenção, deixa eu repetir aqui, ó. Sempre que há uma carência, uma necessidade não suprida dentro do casamento, a tendência é ele ou ela procurar outro investimento. E muitas vezes é positivo. Por exemplo, você conhece gente que fica na igreja de segunda a domingo, de manhã, tarde à noite? Conhece gente? Aí você pensa, meu Deus, essa irmã é piedosa. Meu Deus, esse irmão é piedoso. Meu Deus, essa irmã é muito crente. Na verdade, pode ser que esteja fugindo de uma realidade em casa. Ou então no clube, não sai do clube, atividades beneficentes. Não se envolve em todas as ações sociais da cidade. Poxa, que pessoa generosa, altruísta, está fugindo muitas vezes de uma situação em casa que não quer resolver, não quer encarar ou já desistiu. Ou então fica o tempo todo no Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Netflix, certo? Tempo todo. O que era televisão hoje, ontem, virou agora redes sociais. Não sai dali. Está mergulhada nisso para tentar fugir de uma realidade dentro de casa. Ou então práticas esportivas. Aí é academia, vai correr e tal, e todo dia sai porque não quer enfrentar uma realidade, certo? Ou então hora extra. Fica no trabalho até tarde para fugir também de uma situação. Ou então dedicam toda a atenção aos filhos. Brinca com os filhos, sai com os filhos, joga com os filhos, dorme com os filhos, e aí vai cada vez mais se afastando num processo de descasamento. Praticamente qualquer atividade pode se tornar um investimento prioritário, de forma que a relação conjugal vai se deteriorando cada vez mais, apesar do que eles estão fazendo ser positivo. Mas a motivação é errada. Agora, o pior de todo investimento, quando há uma carência crônica emocional no casal, é o investimento alternativo fatal quando se tem um caso extraconjugal. Presta atenção, é um problema sério quando a mulher encontra alguém que é mais amigo, mais atencioso, mais generoso, mais camarada, mais companheiro do que o marido. É um problema sério quando o marido encontra uma mulher que ouve com mais atenção, fala com mais delicadeza, é uma mulher que compreende, ouve para compreender, não critica tanto. É um problema quando o homem encontra, seja no trabalho, na igreja, na escola, uma mulher que faz tudo aquilo que a sua esposa não faz na perspectiva da amizade, na perspectiva do relacionamento. Muitas vezes uma traição acontece não porque o homem é um mau caráter e vive pegando todas à rua. Não,
é porque ele encontrou, de repente, alguém que é mais amiga, mais camarada, mais sensível, mais diplomática, menos chata, menos ranheta, menos insuportável. Esse é o grande problema. Então, veja como é importante o casal conversar, confrontar, ver aonde é que precisa consertar para fechar essas brechas. Preste atenção. Eu falei sobre coexistência pacífica. Não adianta disfarçar atrás de uma fachada de harmonia e paz falsa. Não adianta. Mas tem que ser verdadeiro. Não adianta fugir do problema. Não adianta fugir do problema. Não adianta tentar conseguir as coisas manipulando. Porque tudo que você consegue na pressão não faz sentido. As coisas têm que ser por amor. Por amor. Não adianta querer se vingar também. Eu nunca vi alguém que ganhou se vingando. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma mulher vingativa ganhar. Eu nunca vi um homem vingativo ganhar. Sabe por quê? Deus não está nisso, gente. O Espírito Santo não está nisso. A graça de Deus não está nisso. Ou então, eu nunca vi alguém se sair bem usando atividades até positivas para tentar fugir de um problema. Problema se resolve encarando. Ei, presta atenção. Assim como um dia Davi, certo, se deparou com um urso e com um leão, ele não fugiu. Ele encarou e resolveu a parada. Então, problemas existem para ser resolvidos, principalmente dentro do casamento. Problemas existem para ser resolvidos, principalmente dentro do casamento. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei, faça a sua inscrição no meu canal, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento.